Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Vamos estar falando um pouquinho sobre preparos cavitários. Bom, toda vez que eu tenho um processo destrutivo sobre a minha estrutura dentária, seja ele através de uma lesão de cárie, ou seja, porque eu preciso melhorar a estética do meu paciente, ou um caso que eu tive uma fratura, eu tenho que preparar aquela superfície para receber um material restaurador. E esse preparar a superfície exige que alguns pontos sejam obedecidos, tá? Um protocolo tem que ser seguido para que essa superfície receba, assim, a melhor forma possível aquele material restaurador. Por exemplo, nessas imagens, eu tenho uma lesão de cárie nas duas imagens, num dente anterior e num dente posterior. Nesses casos, eu tenho que realizar um preparo, realizar a remoção da cárie, né, da doença cárie, preparando a superfície para estar recebendo o meu material restaurador. Tá? Quando eu tenho alterações de forma, né? Quando o meu dente apresenta um formato diferente dos outros dentes adjacentes. Muitas vezes também é necessário realizar um preparo para estar recebendo um material restaurador e aí sim realizar a transformação desse sorriso. Ou quando eu tenho um caso de fratura, como exemplificado aqui, né? Eu tenho que biselar essa superfície. Eu tenho que fazer com que essa superfície esteja ideal para receber o meu tratamento restaurador. Desde o desenvolvimento das técnicas adesivas, né, e das resinas compostas, com o advento dessa tecnologia, eu pude preparar muito menos a minha superfície. Eu pude realizar preparos muito mais conservadores. Em alguns casos, nem realizar preparo a gente realiza mais, faz somente o jateamento daquela superfície, tá bom? E quando eu tenho que preparar a minha superfície, quando eu tenho que preparar a minha cavidade, após o preparo, eu vou submetê-la a uma classificação. E aí eu vou classificar a minha cavidade preparada como simples, composta ou complexa, como exemplificado nas imagens. Então, aqui eu tenho uma cavidade simples, tá? Aqui eu tenho uma cavidade composta, eu tenho a face oclusal e a face mesial. Tá certo? E aqui eu tenho uma cavidade complexa, onde eu tenho a região oclusal, a face mesial e a face distal. Sempre simples, envolvendo somente uma face, composta duas faces, complexa três faces ou mais faces. Baseado nessa classificação que nós tínhamos de simples, composta, complexa e com a necessidade da época, Black desenvolveu uma classificação de todas as cavidades dos grupos dentários, colocando ele, agrupando, né, os dentes em grupos e que eles pudessem ser classificados. Essa classificação ela é regida até hoje. Até hoje nós utilizamos a classificação proposta por Black e em alguns protocolos a gente tem certas modificações. Essa classificação que Black impôs foi feita em 1908 por ele, tá? E com isso, para essa classificação, ele também desenvolveu todos os princípios gerais dos preparos cavitários. Então, Black realizou a descrição, né, de como deveria ser feito o preparo dessa cavidade para receber o material restaurador. Na época, o material restaurador era o amálgama dental. O amálgama necessita que todos esses princípios sejam mantidos, que consigamos realizar uma cavidade extremamente retentiva para assim estar perfeitamente para receber esse material restaurador. Entretanto, com o advento da resina composta, esses princípios cavitários foram deixados de lado, porque a resina composta se trata de um material adesivo e não necessita que façamos retenções adicionais, muito menos cavidades retentivas, permitindo assim que a gente preserve muito mais estrutura dentária. Tá? Então, nesses princípios gerais propostos por Black, realizaríamos a abertura,
a forma de contorno determinando o contorno realmente da cavidade, tá? Remoção de toda a dentina cariada presente até ouvir o grito da dentina, que hoje é considerado até um crime você remover o tecido cariado até ouvir o grito da dentina. A gente já sabe que essa dentina que está somente afetada, ela é totalmente passível de ser mantida na cavidade, evitando assim tratamentos restauradores e tratamentos endodônticos posteriores por sensibilidade pós-operatória. Então a gente indica que essa dentina afetada seja mantida e não seja removida, que seja removida somente aquela dentina amolecida que está presente ali, tá? Dando à cavidade também forma de resistência, que seria a remoção de todo o esmalte sem suporte, né? Se eu tivesse uma parede mais fina daquela estrutura dentária, eu deveria remover para evitar que o meu dente fraturasse. Então, hoje, com o advento dos materiais resinosos, a gente também pode estar mantendo aí essa parede sem suporte totalmente possível, porque eu vou estar reforçando essa parede com o meu material restaurador resinoso, não tendo nenhuma necessidade de eu realizar a remoção dessa estrutura dentária totalmente sadia, somente porque ela está friável e poderia se fraturar como forma de prevenção, que na verdade era mais como uma forma de destruição da cavidade. E aí realizaríamos também a forma de retenção, onde eu deixaria as minhas paredes totalmente paralelas e levemente convergentes para o oclusal, dando também forma de conveniência de inserção do material, né? E realizando um acabamento das paredes de esmalte, né? Com recortadores de margem gengival ali. E realizando posteriormente a limpeza da cavidade com clorexidina ou hipoclorito para a gente tirar toda aquela lama dentinária, todo aquele resto de óleo de preparo que fica ali sobre a estrutura. Hoje a gente realiza essa limpeza da cavidade com ácido fosfórico, que ele já vai remover tudo e já vai deixar a cavidade limpa, tá? Baseado em todos esses princípios descritos por Black e pelo agrupamento que ele fez das estruturas dentárias, ele classificou as cavidades, né, preparadas pelo seu alto índice de incidência, que até hoje é o mesmo, né? Então, a gente tem nas classificações do tipo classe 1, nós temos molares e premolares, ou seja, dentes posteriores, né? A região oclusal, podendo chegar até 2/3 da face vestibular e da face palatina. Podemos ter região de cíngulo dos incisivos centrais superiores e dos incisivos centrais inferiores, e também na região dos caninos, que corresponde à região cervical palatal desses dentes, tá? As restaurações classe 2, né? Seriam as cavidades que corresponderiam a 2 faces ou a 3 faces, tá? Que seriam somente de dentes posteriores, pré-molares e molares, a região oclusal e a região mesial ou distal, ou seja, as faces proximais desses dentes, seriam as cavidades classe 2. As cavidades classe 3 seriam em dentes anteriores, tá? Nas faces proximais, podendo envolver as faces lisas também, ou seja, faces mesial, distal, vestibular e lingual ou palatal, desde que não tenha envolvimento do ângulo, ou seja, que ela seja restrita às faces proximais do dente. E as classes 4 seriam também para dentes anteriores, mas onde eu já tenha o envolvimento do ângulo, tá? Podendo acometer a face proximal, a face lisa também do meu dente. Poderia ser face vestibular, lingual, mesial ou distal, tá? E temos também as restaurações do tipo classe 5, que são as cavidades mais prevalentes nos dias atuais. As cavidades do classe 5 seriam todas as cervicais de todos os dentes, tá? De incisivo a molares, envolvendo a região cervical, seja por lingual, seja por palatal ou vestibular.
E as cavidades tipo classe 6 seriam em pontas de cúspides, também com alta prevalência nos dias de hoje, pois as mesmas apresentam, né, devido ao grande índice de pacientes bruxistas que nós temos, né, e pacientes que têm hábito de apertamento das estruturas dentárias. E aqui vamos ver agora algumas fotos para fixar na nossa mente sobre os preparos. Nós temos cavidades do tipo classe 1, né? Como exemplificado aqui, a face oclusal dos molares, a face oclusal dos pré-molares, a face palatal dos meus dentes anteriores, até 2/3 da parte da face vestibular ou da face lingual de pré-molares e molares, que corresponda ao quê? Ao sulco, né? Mais ou menos. E como aqui, ó, 2/3 da face vestibular de molares. Nas cavidades do tipo classe 2, nós teríamos, né, uma cavidade MOD, mesial, oclusal e distal. Poderíamos ter uma cavidade MO, né, mesial e oclusal, tá bem? Como aqui também. E aqui uma lesão de cárie ainda, né, antes de ser removida. E aqui nas cavidades do tipo classe 3, nós teríamos, né, região proximal de dentes anteriores, tá? Sem envolvimento do ângulo. Elas podem ser restritas, tá? Quando eu não tenho dentes adjacentes, eu consigo fazer o acesso direto dessas cavidades, tá? E aqui uma região que eu tenho envolvimento de 2 dentes, né? Que é mais comum de nós vermos dessa maneira. E aqui exemplificando as nossas restaurações classe 4. Geralmente as restaurações do tipo classe 4 ou as cavidades do tipo classe 4 são cavidades que que aconteceram por meio de fratura, né? Então, o paciente sofreu um trauma, ele perdeu parte da estrutura dentária e aí teve o envolvimento do ângulo, né? A maioria dos casos acontece por fratura. Já as cavidades do tipo classe 5, elas têm muito mais prevalência nos dias de hoje, porque a gente observa aí uma alta incidência de lesões cervicais não cariosas, como é o caso dessa foto aqui, né? Que a gente tem uma paciente com múltiplas lesões do tipo classe 5, né? Já de forma bem severa, em alguns pontos eu já até observo a polpa por transparência, né? E com certeza essa minha paciente sente um grau de sensibilidade exacerbado. Eu tenho também locais onde eu tenho formação de cárie mesmo, né, nessa região, pois nessa região é onde eu tenho maior acúmulo de placa bacteriana. Então, muitas vezes faz-se necessário realizar a remoção de tecido cariado e posteriormente restaurar esse dente. Também observamos, né, em diversos dentes, né, principalmente na região inferior, observa-se muito lesões do tipo classe 5. Aproveitando o gancho, né, essas lesões elas são altamente prevalentes, então é extremamente recomendado, né, que seja feita a restauração para proteção desse tecido aí que está exposto à cavidade oral, porque se você permite que essas lesões fiquem expostas, apesar de não ter cárie envolvida, elas vão se aprofundar cada vez mais, pois o que levou o surgimento dessas lesões é um fator multifatorial, né? A gente tem inúmeros fatores. É o ato do meu paciente ter uma alimentação ácida, é o hábito do meu paciente fazer movimentos de fricção, que é um fator coadjuvante aí, né, para poder ter o surgimento de lesões. É o fato do meu paciente ter o apertamento dentário, dele ranger os dentes, do meu dente não suportar a tamanha pressão que é colocada sobre ele. Então, todos esses fatos faz com que eu pense, né, nesse meu paciente e realize o tratamento restaurador dessa região, evitando, assim, a perda de maior estrutura desses dentes.
E as classes 6, que também são muito comuns e muito prevalentes hoje em dia, porque a maioria dos nossos pacientes apertam ou tem hábito de bruxismo, tá? E aí vai ter o desgaste, né, na ponta de cúspide, pode também ser desenvolver por meio de lesões cariosas, mas é muito comum o aparecimento durante o apertamento ou o bruxismo, tá? Desses dentes. E os preparos cavitários, eles sofreram significativas mudanças, graças ao surgimento de novos materiais e técnicas restauradoras. Assim surgiram as modernas concepções de preparo cavitário conservador, que é aquilo que a gente conversou, né? Que com o advento da resina composta, eu consigo eliminar boa parte dos princípios gerais de preparos cavitários propostos por Black, né? Eu consigo realizar um preparo somente envolvendo a lesão cariosa, mantendo assim a maior parte de estrutura dentária. É importante ressaltar que a concepção do preparo da cavidade e os detalhes da sua forma depende do material a ser usado para a restauração. Ou seja, se eu for realizar uma restauração com amálgama dental, eu tenho que realizar todos os princípios, todas as formas de preparo para a minha cavidade. Se eu for utilizar a resina composta, provavelmente eu não vou ter necessidade de realizar esses preparos, tá certo? E aí a gente consegue observar a evolução desses preparos. Aqui eu coloquei um esqueminha de livro mesmo para vocês relembrarem os conceitos e ver como a gente evoluiu. Black necessitava que eu tivesse paredes extremamente paralelas, caixas realmente convergentes para a oclusal, com a base mais larga do que a parte mais oclusal das minhas caixas, para que eu tivesse aí um poder retentivo muito maior. Mondelli já diminuiu a quantidade de desgaste desse dente, realizando caixas menores e realizando aí o quê? Sulcos de retenção, né? Desses dentes. E já a Alquimiste diminuiu mais ainda, preservando mais ainda a estrutura dentária e acrescentando e mantendo, na verdade, né, as caixas de retenção idealizadas por Mondelli. Já a Croquette possibilitou o acesso direto da lesão cariosa, né? Evitando assim que eu fizesse o desgaste da minha crista marginal, possibilitando que eu consiga, né, remover somente aquela lesão de cárie e manter mais ainda da minha estrutura dentária, tá bem? E com isso começou a ser, né, instituído o preparo conservador. Foi visto a necessidade de realizarmos esse preparo conservador, onde eu poderia estar realizando a remoção do meu tecido cariado, tá? Mantendo a minha dentina terciária, sem necessidade de ouvir grito de dentina e sem remover essa dentina escurecida, só pelo fato dela ser escurecida e eu ter a necessidade de ver a dentina amarela. Não temos essa necessidade. Eu posso sim restaurar em cima desse dente exatamente igual eu restauro nesse dente. Ou ainda, sem a necessidade de fazer a extensão do preparo para ligar os pontos. Eu posso ter pontos a serem restaurados distintos e dispersos sobre essa mesa oclusal. Eu não preciso fazer extensão desses preparos e unir esses pontos de preparo. Eu posso mantê-los afastados, né? E realizar a restauração somente nessa localização. Aqui nessa região dessa foto, o que eu consigo observar? A manutenção da minha dentina afetada, onde eu fiz somente a remoção da minha dentina amolecida, né? Realmente a minha cárie. Eu posso manter essa dentina afetada, pois ela é passível de remineralização. E isso só foi possível graças ao avanço da tecnologia, que tem mostrado para nós que podemos manter essas estruturas sem ter grande perda subsequente, sem ter
subsequente progressão da lesão cariosa, né? E isso só foi possível realizar esse tipo de preparo mais conservador após o desenvolvimento da adesão dentinária. Temos que agradecer a Nakabayashi. Já que estamos falando de adesão, vamos realizar algumas questões sobre sistemas adesivos. Sobre os sistemas adesivos atuais disponíveis no mercado, podemos informar se é verdadeiro ou falso que se afirma a seguir. Número 1. Os sistemas adesivos convencionais de 2 passos são mais hidrofílicos e passíveis de maior degradação ao longo do tempo? Verdadeiro. Os sistemas convencionais de 2 passos requerem a aplicação do ácido fosfórico apenas em esmalte, pois o primer é acidificado. Falso. O sistema que possui primer acidificado é o sistema autocondicionante. Os sistemas adesivos convencionais de 3 passos requerem a aplicação prévia do ácido fosfórico, tanto em esmalte quanto em dentina? Verdadeiro. Os sistemas adesivos autocondicionantes podem ser de 2 frascos ou de frasco único. Sua maior complexidade química aumenta a vida útil do produto. Falso, né? Então, a resposta é letra C, tá? Verdadeiro, verdadeiro e falso. A forma de aplicação do sistema adesivo influencia no seu desempenho. Sobre essa afirmação, é correto afirmar que: letra A. Os adesivos devem ser esfregados na superfície da dentina para facilitar a penetração dos monômeros? Sim, verdadeiro. Resposta letra A. Vamos ler as outras alternativas para saber o porquê que elas estão erradas. B. Os adesivos à base de acetona e álcool possuem menor pressão de vapor comparados àqueles à base de água. Falso, né? Não temos essa correlação. C. O jato de ar facilita a evaporação do solvente, até aí está certo, e não influencia a polimerização da camada superficial do adesivo. Falso, influencia sim. Se eu não permitir que esse solvente evapore, ele vai influenciar na minha polimerização. D. O menor tempo de contato do adesivo com a superfície dentinária antes da polimerização aumenta a resistência de união? Falso, né? Na verdade, a gente tem que deixar o maior tempo, né? Quanto mais tempo, mais aumenta a minha força de resistência. Então, a resposta é letra A. Então, galera, espero que vocês tenham aproveitado esse bloco sobre preparos cavitários e a nossa pequena revisão aí de sistemas adesivos com a resolução dessas 2 questões. Desejo a vocês um bom estudo e a gente se vê no próximo bloco.